quem não me conhece, eu chamo Márcio. O tema da nossa mensagem de hoje à noite é uma palavrinha que tem apenas 3 letras. E toda a confusão que você vê no mundo, toda guerra, toda briga, tudo de ruim que você perceber, essas 3 letrinhas estão misturadas. É a palavra fala I-R-A, ira. Vamos falar? Ira. Aí você vai escrever ira. E qual que é o texto, o versículo chave da nossa meditação hoje à noite? Está em Mateus capítulo 5, verso 38. Mateus capítulo 5, do verso 38 até o versículo 48. Diga para o seu irmão: meu irmão, sorria. Isso, aleluia. Vamos ler a palavra do Pai agora. Mateus capítulo 5, verso 38. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, fale ao meu coração, fale ao meu coração, fale ao meu coração, no nome de Jesus, amém. Vamos assentar, irmãos. Você já viu uma pessoa irada na sua vida alguma vez? Levante a mão quem já viu. Quem nunca viu uma pessoa irada? Sabe? Quantas vezes você percebe seu marido chegando em casa, no final do dia do trabalho, ele chega em casa e você olha para o rosto dele e diz para os seus filhos: ó, vem coisa por aí. Outras vezes é seu pai. Você olha, seu pai está com um semblante duro, os olhos injetados de sangue. Ele está respirando o quê? Ira, raiva. Quantas vezes no trânsito a pessoa está dirigindo tranquila, bonitinha, aí de repente vem alguém e dá uma fechada, e naquela hora começa a brotar algo chamado a ira, a raiva. Quantas pessoas que já morreram no trânsito por essa bobagem? Alguém deu uma fechada, ou buzinou, e ele ficou irado, parou o carro, desceu, brigou, atirou no outro, desgraçou uma família, e a própria família também foi desgraçada. A ira, nós precisamos conhecer a ira. Você é uma pessoa irada? Pergunte ao seu irmão, dê uma olhadinha para mim, fale para ele: você me acha irado? É lógico que eu não te acho irado. Quantas vezes o modo da pessoa falar já provoca a ira? Sabe, meus irmãos, algo que nós temos que entender
é como lidar com a ira. Não é eliminar a ira. Não é uma questão de eliminar a ira, mas como lidar com a ira. Porque nós cremos que todas as nossas emoções, elas nos foram dadas por Deus. Muitas vezes é tão fácil nós aceitarmos aquelas emoções de alegria, de paz, de ternura, mas de confiança. Mas quando chega a ira, a gente diz assim: será que isto foi Deus que fez? É mais difícil crer que Ele tenha dado as emoções da ira, mas Ele fez. Pode ser que você não perceba, mas a dor e a ira estão entre os seus melhores amigos. Você pode falar assim: como pastor? A dor, amiga? A ira, amiga? Deixa eu te explicar. Imagine se você colocasse a mão no fogo, lá no fogão, e colocasse a mão. No momento quando você coloca a mão, vai fazer o quê? Vai doer. E porque dói, você faz o quê? Tira a mão. Você pode ver por dois ângulos. Ao mesmo tempo que a dor pode ser inimiga, ela é amiga. Da mesma maneira como a ira pode ser inimiga, ela pode ser também amiga. A questão da ira não é uma questão de você eliminá-la. É como alguém que está com dor de barriga e quer arrancar o estômago fora. Não é assim. É preciso determinar qual a direção da ira. Essas emoções que fazem parte da nossa vida, nós temos que compreender sempre que tudo na vida é uma questão de escolha. Você pode escolher deixar a sua mão ali no fogo e vê-la realmente queimar até ficar toda tostada. Mas você pode também, no primeiro momento de dor, retirá-la. A ira é uma emoção, mas é uma emoção que Deus, o próprio Criador, colocou dentro de nós. E muitas vezes a ira, ela tem salvado pessoas, e salva. Quantas vezes pode acontecer que na sua casa marginais cheguem e de repente você, que muitas vezes é tão fraquinho, você vira um leão. Quantas histórias de acidentes automobilísticos que um homem sozinho, algo brotou dentro dele assim, vendo familiares sofrendo, de repente brota uma força, que ele vira quase um Hulk e levanta o carro, levanta 1000 quilos. De onde brota isso? Deus, Ele criou essas emoções, e uma delas é exatamente a ira. Muitas vezes, a direção em que ela toma, porque é um problema, porque muitos dizem assim: eu te odeio, a raiva. Tem pessoas que vivem, e nós vamos ver na Bíblia daqui a pouco, iracundos. A ira, aquela pessoa que vive comendo a ira e manifestando a ira, aquela pessoa que vive o dia inteiro com ira, a Bíblia chama de iracundo. Vamos falar? Iracundo. Diga para o seu irmão: iracundo. E olha, a pior coisa que existe é alguém casado com um homem iracundo. Pior coisa que existe é uma mulher casada com um homem iracundo. Como a pior coisa para um homem é casar com uma mulher iracundina. Ou seja, é melhor ele casar com uma jararaca do que com uma iracunda. Porque o que é? Ou seja, eu conheço famílias que quando o homem chega em casa, está todo mundo brincando, os filhos ali, a mulher com a casa direitinho, e quando o homem põe o pé, muda tudo, porque o iracundo chegou. O semblante dele, a cara dele, ele muda, a raiva. E tem pessoas que não sabem ainda lidar com a ira.
Sabe, esse sentimento de raiva, da ira, pode ir para a clandestinidade. Muitas vezes não se apresentam em forma ativa, como bater, porque alguns manifestam a ira assim, dão tapa, dão muro, chutam, jogam as coisas. Tem gente, eu conheço a história de marido que já chegou em casa, iracundinho, quebrou tudo. Um dia tinha um moço que chegou com o braço quebrado. Eu perguntei, o que foi isso? Aí ele disse, eu tropecei na cadeira. Mas o que você fez? Eu quebrei a cadeira e quebrei meu braço. Gente, olha só, o que a ira faz quando ela não é conduzida? Mas existem formas mais sutis da manifestação da ira. O silêncio, a irritação, o ressentimento, a amargura, o ódio. Tem pessoas que ele introjeta a ira. Ele não manifesta a ira no sentido assim de agressão, mas ele vira um sepulcro, um túmulo, há um silêncio. E naquele silêncio dói mais do que muitas vezes os gritos, os chutes e os tapas. O ressentimento. Muitas vezes a pessoa acha que o ressentimento não é uma manifestação da ira, mas é uma manifestação da ira. A verdade é que a ira por si mesma, ela não é boa nem má. Ela é apenas o quê? Ira. É uma emoção. O problema não é a experiência ou sentimento de ira. Sabe? O problema é o que você permite que a sua ira tome. Qual a direção que você permite que a sua ira tome? Pode ser a fúria. Sabe, se nós pudéssemos ficar com raiva das mesmas coisas que Jesus Cristo ficou com raiva, nós já teríamos transformado o mundo, e o mundo seria tão maravilhoso. Sabe, a ira traz uma linguagem. O corpo manifesta essa linguagem da ira. O modo das pessoas falarem, o modo da pessoa dar bom dia, o modo das pessoas até se olharem. Quando você chega no seu trabalho, você já sabe como é que está o ambiente, até pela saudação, o modo de falar. Quantas vezes uma expressão tão bonita? Quantos casados estão aqui que estão com o privilégio de estar ao lado da esposa? Fique em pé. Só os casados que estão ao lado da esposa. Isso, que privilégio você tem, querido. Dê uma olhadinha para ela e diga assim para ela, eu te amo. Agora procure falar isto, eu te amo, mas com um punho fechado. Diga para ela. Bem, ele está falando uma coisa, mas o corpo está demonstrando outra coisa. Procure falar eu te amo com emoção. Fale assim, eu te amo. Fale, eu te amo. Um modo de falar. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu te amo, com desprezo. Outros podem inverter. Você pode usar a mesma frase, eu te amo. Coloque uma interrogação no final da frase. Você vai perguntar como? Eu te amo? Como você pode dar uma ênfase também diferente? Procure falar assim, a ênfase no eu. Diga, eu te amo. A ênfase está ali, eu te amo. Ou você pode colocar apenas no final, eu te amo. Ou eu te amo. Ou seja, um modo de falar. Meus irmãos, o crente no Senhor tem carinho na voz. Pergunta para o seu irmão, meu irmão, minha voz é carinhosa? Vamos sentar. Tem pessoas que falam brigando o tempo todo, falam gritando.
Sabe como é difícil viver com o iracundo? E pior que o iracundo, ele quase sempre vive de braço cruzado, porque é importante você ver até no corpo a manifestação. Tem pessoas que vivem assim tão fechadas, ele cruza os braços. Eu vejo muitas vezes até aqui na igreja, quando a pessoa vem, cruza os braços, enrola a perna todinha, e ele fica querendo assim, e ele fica trancadinho, fechadinho. Sabe, quando ele começa a descruzar os braços, na hora do louvor, aí ele já levanta a mão um pouquinho, de vez em quando ele bate uma palminha, sabe, vai chegando, ou seja, ele vai ficando o quê? Solto. Mas o iracundo, ele, tudo para ele está ruim, tudo. Se chove, que desgraça. Se não chove, que desgraça. Se ele vem na igreja, o culto demora um pouquinho mais. Está vendo? O André mandou um recado aqui: pai, um homem não crente está irado lá fora, porque está preso pelo carro Gol branco GWC 7968. Ó, meu irmão que tem o carro Gol branco GWC 7968, corre lá que tem um iracundo te esperando. Mas não é brinquedo não, vá mesmo, hein? Algum diácono acompanhe? Meus irmãos, a ira faz as pessoas perderem apetite. Normalmente a pessoa que o iracundo, ele vive sempre assim, sem apetite. A mulher faz a comidinha gostosa, aquela que ele gosta, e põe na mesa, está ali tudo bonitinho, mas aí de repente, na hora que ele começa, encontra um fio de cabelo, ele chuta tudo, e tudo que foi feito para ser a maior festa, por causa de um fiozinho de cabelo, de nada, acabou tudo. Quantas festas, fim de ano, reúne a família, sogros, sogros, tios, avós, aí faz aquela comidaiada, aquilo tudo, e quantas vezes aquilo que era para ser uma alegria, por causa da ira, estraga tudo. Sabe, quantas pessoas que vivem assim, a pessoa irada, ela sempre sente um frio na barriga, ou seja, bate alguma coisa dentro dela, uma dor assim no estômago, ela se sente assim, aí ela diz assim, você pergunta para ela assim, o que está havendo com você? Aí ele diz assim, eu estou enfesado. O que é? Estou enfesado. Mas ele não sabe que enfesado é cheio de fezes. A palavra enfesado significa isso, cheio de fezes. Ele precisa ir no banheiro. Não precisa nem de oração, nem nada. É outra coisa. Ou seja, a pessoa irada, ele tem um descontrole, sabe, terrível. E quando a pessoa reprime a ira, porque existem duas maneiras, aquele que reprime, e ela vai produzir sintomas físicos. As mãos ficam úmidas, vem eczemas, corizas, asma, diarreia, a pessoa sempre está de piriri, está ali. Ou o oposto, a prisão de ventre, vem náuseas, vômitos, úlcera, aquela hipertensão arterial, dores nas costas. E muitas vezes a pessoa fica correndo por oração. Ela precisa de saber tratar com a ira. Quantos, como eu mencionei, quantos acidentes de trabalho, acidentes no trânsito, acidente dentro de casa por causa da ira.
Quantas vezes eu já vi pessoas quebrar telefone, porque o telefone não para de tocar. Aí a pessoa vai lá e rebenta e diz que desgraça. Quantas pessoas que têm problemas cardíacos terríveis por causa da ira. Sabe, uma boa prevenção para problemas cardíacos é ser crente. Sabe, porque o iracundo é diferente. A pessoa vai tendo muitas vezes problemas mentais. Quantos normalmente o suicida? Quando você começa a ver quase o histórico dele, você vai encontrar a ira reprimida. Havia uma moça que há 12 anos não falava. Desde o dia em que o noivado dela foi rompido. Ou seja, a ira ficou tão grande, e ela não manifestou essa ira, reprimiu-a, e ela simplesmente calou a boca. Existe a expressão da ira passiva, ou seja, aquele que chuta, quebra as coisas, é a expressão ativa. Mas aquele outro que expressa a ira de uma forma passiva, normalmente a pessoa fica em silêncio. Silêncio. Outras vezes é incomodado. Ele olha, todo está incomodado. Ele vive irritado. Qualquer coisa está ali, irritado. Frustrado. Exasperado. Invejoso. Ciumento. Desgostoso. Enfurecido. Há uma repulsão. Ele tem uma dificuldade tremenda para perdoar. Ele guarda ressentimento, amargura, ódio e malícia. A expressão ativa da ira já é diferente. É a crítica. Ele tem aquele espírito crítico, critica tudo. Sarcasmo. Gosta muitas vezes de colocar o outro numa situação de ridículo, de fuxico, fofoca, de humilhar, provoca, faz provocações, vibra quando alguém vai para o ostracismo, ele coloca, ele traz a calúnia. Normalmente essa pessoa é valente, ele gosta de mostrar sua valentia. Uma vez um irmão veio para mim e disse: pastor, eu sou crente e tal. E ele olhou contando a maior vantagem para mim e disse: pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga. Aí ele disse: mas eu dou uma boiada para não sair. Aí eu disse: ô filho, eu já sou diferente. Eu dou uma boiada para não entrar. E ele contando a maior vantagem, que dava um boi para não entrar na briga, e uma boiada para não sair. Ou seja, a manifestação da ira, a valentia, o prejuízo, as pauladas. Isso leva até ao assassínio, ao suicídio muitas vezes. Meus irmãos, a ira é igual a esse sentimento de desprazer, de hostilidade, de indignação, de raiva, de cólera, de fúria. Mas o que a Bíblia fala a respeito da ira? O que a Bíblia diz a respeito da ira? Nós acabamos de cantar: ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor. E a palavra diz para sermos perfeitos como o Senhor é perfeito. Vamos começar a ler em Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, verso 17 e 18. Que bom que você está aí com o papelzinho anotando, e depois você pode fazer esse estudo com a sua esposa, com seus filhos, e você no final vai fazer até uma avaliação da sua ira. Diz aqui a palavra, Levítico 19, verso 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, não fique irado não, mas vamos ler.
Diz assim, verso 17: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Sabe, o melhor remédio para tudo na vida é o amor. Sabe, não existe nada. A maior força do mundo não é o ódio, é o amor. Quando o seu coração está cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. E quando a pessoa vem para Jesus, a primeira coisa que acontece, e nós já vimos, que o Senhor arranca aquele coração de pedra e coloca um novo coração. Domingo passado nós vimos sobre a revelação daquele mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, e que nos foi revelado, Cristo em nós, a esperança da glória. Não é que o nosso coração fique assim, um pouco imitando o coração do Senhor, pelo contrário, é o mesmo coração dele implantado em nosso coração. O verso 19 diz: não te vingarás. Qual o seu sentimento lá no seu trabalho, quando alguém é promovido e você é deixado para trás, e logo depois daquela pessoa que foi promovida é despedida? Será que você fica triste ou alegre? Nosso coração é tão enganoso. O crente é um ser completamente diferente. A palavra diz: nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Salmo 37, o versículo de número 8. Salmo 37, o versículo de número 8, diz assim. Salmo 37, versículo 8. Existem algumas coisas que nós temos que buscar e outras que temos que deixar. E o texto aqui começa dizendo assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Vamos observar aqui: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Sabe quando você chegar em casa, seu marido está assim bravo, vermelhão, soltando fumaça pelo nariz, bufando, não converse muito com ele não. Deixe ele ficar sossegado, a fúria vai acabar. Quando a pessoa está irada, quanto mais você fala com ela, mais brava ela fica. Ou seja, quando a pessoa está nesse estado da alma, não adianta, ela não vai ouvir nada. Ou se for você, a melhor coisa é você ir para o chuveiro, toma um banho frio de meia hora, esfria. É isso que está falando aqui, olha. Como que diz aí a sua Bíblia? Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Vamos aprender a contar até 10? Faça assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se 10 não for suficiente, conte 10.000. Mas diz aqui: não te impacientes. Ou seja, aquele que te provocar. Quando você está no trânsito e o outro vem e dá aquela fechada. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai contando 102, 103. Por quê? Quantas vezes a manifestação da ira naquela hora? Semana passada, eu estava de carona, e a pessoa que estava dirigindo o carro, um ônibus, veio atrás. E começou, e um ônibus grandão, e o carro pequeno.
Aí ele colocou o carro bem devagarzinho. O motorista do ônibus pisava. E ele estava ali. Aí o ônibus conseguiu passar. Aí ele veio andando coladinho no ônibus. E na hora que o ônibus passou, ele olhou para trás. Sabe? Quando alguém fizer isso com você, você simplesmente diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Quantas pessoas já desgraçaram o casamento por causa da ira? Diz aqui a palavra: deixa a ira, deixa a ira. Está escrito na sua Bíblia, só na minha, verso 8. Faça assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E acaba mal mesmo. Acaba com alegria, acaba com o casamento, acaba com o prazer, acaba com o sentido da vida, acaba com a doença, acaba mal. Vamos para Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, o verso de número 17. Provérbios 14, 17. Observe se o irmão que está ao seu lado não trouxe a Bíblia. Ofereça a sua para que ele leia também. Provérbios 14, 17 diz: o que presto se ira faz loucura, e o homem de maus desígnios é odiado. O homem que presto se ira, ou seja, aquele que ira com facilidade, ou seja, aquele que sempre está pronto para se irar, aquele que presto se ira faz loucura. E quem aqui já conheceu alguém que fez loucura por causa daí? Levante a mão. E faz loucura mesmo. Faz loucura mesmo. Olha o verso de número 29. Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29 diz: o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo, vamos falar isso? O longânimo. Para traduzir esta palavra num português fácil para você entender, o que é o longânimo? É o que tem estupim longo. Então longânimo é o que tem o estupim longo. Mas tem muita gente que tem um estupim curtinho. Por qualquer coisa, puf, ele explode. Qualquer coisinha, ele explode. E quando ele explode, explode com tudo que está em volta dele. Tanta gente que já fez tanta loucura. Longânimo. O estupim dele é longo. Pergunta para o seu irmão: meu irmão, qual o tamanho do seu estupim? Mas deixa ele responder. Na sua célula domingo, na próxima quinta, responda para o irmão lá. Diz aqui o verso 29, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha o que está escrito em Provérbios 16, Provérbios 16, o verso 14. Meus irmãos, quando você lê na Bíblia e encontrar a palavra rei, rei não significa simplesmente aquele que está lá no trono. Por exemplo, no nosso país não tem rei. Então você diz: não tem nada a ver com rei. Rei é a autoridade que está sobre nós. Ou seja, quando você está dentro do ônibus, quem é o rei dentro do ônibus? O motorista. O motorista. Quando você está num banco, na fila lá do caixa, quem é o rei ali naquela hora? O caixa. Quando você está na sua casa, quem é o rei? Hã? No seu trabalho, quem é o rei? Seu chefe, seu patrão. Quando você está na rua e tem um guarda, quem é o rei? O guarda. Então entenda que sempre esta palavra rei significa aquele que está em autoridade.
Agora olha o que está escrito aqui no texto, em Provérbios 16, o verso 14, diz: o furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Ou seja, quantas vezes você encontra alguém numa posição de autoridade, cheio de furor, cheio de ira, mas você apazigua. O furor do rei, ou seja, daquela pessoa que está em autoridade, seu chefe, seu líder, seja lá quem for, você vai fazer o quê? O que está escrito aqui: mas o homem sábio o apazigua. Olha o verso 32, Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, porque o longânimo não vai querer fazer nem a guerra. É diferente. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olhe no capítulo 15, Provérbios capítulo 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1. Quantos irmãos estão comigo? Você está entendendo? Está claro? Fique irado não, meu irmão. Vamos entender. Capítulo 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que é a palavra branda? É a palavra doce, é a palavra com a verdade. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas vezes o problema da ira muitas vezes surge por a falta de uma comunicação errada, o modo das pessoas falarem, o modo delas se mostrarem. A palavra branda desvia o furor. Quantas vezes alguém pede uma explicação, e se você traz uma palavra dura, você vai provocar o quê? A ira. Palavra branda. Vamos falar? Palavra branda desvia o furor. Você chega em casa, e naquele dia o gás acabou, aí não tem comida. Aí quantos maridos já chegam em casa? Cadê a comida? Mas a mulher vira e diz: seu desgraçado, você está buscando comida, mas não deixou dinheiro para o gás. Se ele chega bravo: cadê a comida? Ela diz: ô querido, você esqueceu de deixar o dinheiro para o gás e o gás acabou. A palavra branda desvia furor, mas a palavra dura suscita ira. Olha o que está escrito no capítulo 15, o verso 18. Capítulo 15, verso 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem iracundo suscita contendas. Vamos dizer? O homem iracundo suscita contendas. Onde ele vai, ele é insatisfeito. Ele sempre vai suscitar contenda. Contenda é briga. O homem iracundo, por onde ele passa, ele suscita contendas. E olha, você que é solteira, minha irmã, é melhor você ficar solteira a vida toda do que casar com um homem iracundo. Você não sabe o que é um homem iracundo. Com você também, rapaz, é melhor ficar solteiro a vida toda do que encontrar uma iracundina na vida. Está escrito: o homem iracundo suscita contenda. Tudo para ele está ruim. Tudo
para ele é motivo. E ele sempre transfere a culpa sempre para os outros. Ele nunca está errado. Os outros é que sempre estão errados. O iracundo, a carinha dele é diferente. Você olha para ele, e mesmo aqui na reunião, quando a gente pede para um irmão olhar para o outro assim, o iracundo é difícil. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo, ou seja, que tem um estopim longo, que faz apazigua. O quê? A luta. Por isso que o Senhor diz que os mansos é que herdarão a terra. O iracundo, ele vai para o túmulo, mas o manso, quem herda a terra é o manso. Tão diferente. Olha o que está escrito em Provérbios 19, verso 19. Provérbios 19 diz: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Olha, com a pessoa irada ou iracunda, ele tem que dar cabeçada no poste, ele tem que cair no buraco para poder aprender. Deixe ele se arrebentar, é isso que está falando aqui. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, tem que sofrer as consequências. Quantas mulheres aqui são casadas? Levante a mão. Olha, minha irmã, se algum dia seu marido levantar a mão e te dar um tapa, chame o pastor, chame o seu pai, chame sua mãe, chame as vizinhas, chame os diáconos da igreja, chame todo mundo. Porque se ele te der um tapa uma vez e você não fizer nada, ele vai te dar um murro na segunda vez. E aí depois é um processo que muitas vezes não tem jeito de voltar. Não tem jeito. Diz aqui: o homem de grande ira tem que sofrer o dano da vergonha, dele ser exposto. E os outros vão olhar para ele e falar: lá, o iracundo. Aí ele vai ter que se arrepender. É isso que está escrito: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ele torna a fazer, volta a fazer. Então tem pessoas que você tem que deixar ele arrebentar a cara. Não é falta de amor, não. É expressão de amor, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Senão volta tudo. Olha o que está escrito aqui no capítulo, Provérbios ainda, capítulo 17, o verso 14. Provérbios 17, 14 diz: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Ou seja, tem uma represa, aí tem um furinho. É um furinho, uma coisa insignificante. Mas se você não cuidar daquele furinho, o que vai acontecer? A represa vai explodir. Vem tudo por água abaixo. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Uma coisinha pequenininha. Desiste, pois, antes que haja rixa. Tem muitas pessoas que dizem: eu não levo desaforo para casa. Só ignorante que fala isso. Eu já fui em enterro. Pastor é chamado para enterro de tanta gente, a gente vai. Eu já vi moços, celebrei sepultamento de moços, rapaz de 18 anos, com a vida toda pela frente, por causa de briga de futebol, coisa besta, à toa, sem sentido nenhum. Por causa de um time, um outro criticou dele,
Aí começaram a brigar, recebeu uma facada, morreu. Desiste. Homem que é homem desiste. Eu gosto de falar, não leve desaforo para casa. É diferente, meu irmão. A palavra branda desvia o furor. Não é essa questão de falar assim, eu fui ferido na minha honra. Honra é outra coisa muito diferente. Futebol não tem honra nenhuma. Política não tem honra. É outra coisa diferente. Você tem que viver essa realidade, do jeito que está escrito aqui na palavra. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. E quando a rixa está instalada, como é difícil. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 22. Mateus capítulo 5, o verso de número 22. Vamos ler pelo verso 21, começando no 21. Mateus 5, 21. São as palavras do Senhor Jesus. Ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. O que eu vou ler agora, eu quero que você venha conferir se está escrito na sua Bíblia também ou só na minha. Jesus diz: eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Está na sua Bíblia? Quem falou isso? Jesus. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, com que facilidade as pessoas se iram. E a ira vai provocar o quê? O ressentimento. Em Efésios capítulo 2, o versículo de número 3, a palavra do Senhor nos diz, trazendo como que um quadro do nosso passado, que todos nós, antes de nós nos convertermos, nós éramos filhos da ira. Como um mentiroso tem um pai da mentira que é Satanás. Mas aqui a palavra do Senhor diz em Efésios 2, verso 3 assim. Vamos ler do verso 1, para ficar bem claro para os meus irmãos. Efésios 2, verso 1. Todos acharam? Diz assim, olha: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Meu irmão, você está incluído aqui também. Você não era santinho do jeito que você achava que era, não. Porque está escrito aqui: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós, antes, éramos o quê? Filhos da ira. Filhos da ira. Em Efésios capítulo 4, o verso de número 26. Efésios 4, verso 26. A palavra diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós não vamos terminar hoje esta mensagem, vamos deixar para o domingo que vem, exatamente para que você possa durante essa semana meditar um pouco. Mas aqui a palavra diz: irai-vos e não pequeis. Existe algum tipo de ira que a pessoa pode irar e não pecar? Nós vamos ver isso. Existe uma manifestação da ira sem pecado. E a Bíblia vai falar sobre a ira de Deus. Mas ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Você vai ter o discernimento,
você tem o Espírito Santo na sua vida, você sabe quando você é iroco pecando, você sabe as palavras de ira muitas vezes que você falou, e aqui a Escritura diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Quantos aqui são casados? Levantem as mãos. Meu irmão, minha irmã, quando vocês dois, durante um dia, se houver um desacordo, houver uma manifestação da ira, o que a Bíblia está dizendo é que vocês não devem dormir enquanto não resolver a situação. Não é para você, marido, ir dormir na sala ou na casa da mamãe, nada disso. Você tem que chegar e resolver a situação. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha o que está escrito no verso 31. Efésios 4, 31. Eu só estou lendo versos da Bíblia para os irmãos. Diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós. Sabe que na sua vida, meu irmão, longe, esteja bem longe, longe de vós toda amargura. Porque aquele que vive amargurado, ele azeda a vida dele e azeda a vida dos outros também. Não adianta você ficar amargurado com isso. Ah, estou amargurado, eu fui demitido do meu emprego. Enquanto você guardar amargura no seu coração, nunca uma porta de emprego decente vai abrir para você. Você vai para o emprego, fica 2 meses e sai, porque você tem raiva dentro de você. Você olha para o seu patrão e diz: eu trabalhar para enriquecer o outro? Amargura, enquanto a amargura existir, nada flui na vida, porque a amargura traz uma legalidade para Satanás agir em sua vida e os demônios roubarem todas as graças do Senhor sobre você. Por isso a palavra diz aqui: longe de vós toda amargura e cólera. Faça assim: cólera. Fala: cólera. Longe. Vamos falar? Longe. Longe. Toda cólera. E a nossa amiguinha chegou aqui, ó. Ira. Longe toda ira. E gritaria. Casa de crente não tem gritaria. Crente só fala bonito e mansinho. Amém? Tem gente que ficou sorrindo. Longe toda a gritaria. Gritaria. E blasfêmias. E bem assim toda a malícia. No capítulo 5 de Efésios, o verso 6. Efésios 5, 6 diz, é a mesma página: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 6, verso 4. Efésios capítulo 6, verso 4. Ele diz: e vós pais, quantos aqui têm filhos? Levantem as mãos. Esta palavra é para mim e para você que nós temos filhos. Diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O pai pode provocar o filho a ira? Pode. Quantos pais não têm diálogo nenhum com seus filhos? Quantos pais não têm carinho com seus filhos? Na minha casa eu tive o privilégio de criar os meus filhos, sempre trazendo palavras de amor, de carinho para com eles. Quantas meninas que na adolescência se entregam, se perdem, porque muitas vezes nunca ouviu do pai
o pai dizer para ela: filha, você é a menina mais linda do planeta. E quantas vezes o primeiro gaiato aí fora vira para ela e diz: olha, você é tão bonita. E começa a elogiá-la, vai elogiando-a e a leva para o motel. O pai deve falar para as filhas. Ana Paula cresceu ouvindo isso. E até hoje é a menina de 24 anos mais linda que eu conheço. Eu olho para Mariana e digo: Mariana, você é a menina de 16 anos mais linda que eu conheço. Eu pego o Dedé e digo... Ou seja, criar. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Quando você promete uma coisa, pai, não cumpre. Você fala com seu filho: olha, sábado, davam lá no zoológico, tá? Aí o menino tá, passa a semana toda querendo ver elefante, zebra, jacaré. Fala com os amiguinhos dele e tal. Aí chega o sábado, o menino está lá rodeando. Aí o pai diz: tá chovendo, vão não. Você não sabe o mal que isso faz. Vai provocar o quê? A ira. Quantas pessoas têm uma dificuldade tremenda de conhecer Deus como Pai? Que dificuldade ele tem de ver Deus como Pai? Porque a lembrança do pai que ele tem é um pai que prometia e não cumpria. Era um pai muitas vezes ausente. Era muitas vezes um pai déspota. Era um pai que impunha. Não havia diálogo. Havia muitas vezes ira. E a compreensão que ele tem de Deus bate no coração dele quando ele ouve a palavra Pai, Pai Celeste. Aquilo dói, machuca. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Por que muitos filhos vão para as drogas? Muitas vezes nós ficamos tratando apenas do efeito e não da causa. A causa está exatamente dentro de casa. O pai, a figura paterna, o rei, a autoridade, é uma pessoa iracunda. Iracunda. Se em casa o pai for uma pessoa, um homem de Deus como você é, meu irmão, isso traz uma proteção tão grande sobre seus filhos. Traz um apoio tão glorioso. Quando seus filhos podem olhar para você, sua esposa pode olhar para você e ver em você um homem de Deus. A Escritura diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não provoque. Não provoque. O pai chega em casa, o menino está lá assistindo um desenho na televisão, ele chega: desliga essa Babilônia. E ele vem e desliga. O menino vai ficar o quê? Irado. Sente com ele. Gaste meia hora com ele. Beije. Coloque-o no colo. Converse. Comece a mostrar o que presta, o que não presta. Não é simplesmente você chegar e falar: é a minha autoridade. Você tem autoridade. Quem tem autoridade nunca precisa falar que tem. Ele é a autoridade. Olha o que está escrito em Efésios ainda. Capítulo 6. Não, eu já li aqui. Eu quero que os irmãos abram comigo em Colossenses 3, verso 8. Colossenses capítulo 3, o versículo de número 8. Algumas coisas que temos que tirar da nossa vida, agora que temos o Senhor. A palavra diz assim, Colossenses 3, 8. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso. E muitas vezes nós achamos que a primeira coisa que temos que despojar é daqueles chamados assim, pecados cabeludos, grandes. A
A primeira coisa que está aqui nesta lista, a primeira coisa qual é? Ira. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Aqui o Senhor vai trazer uma palavra para os homens. Eu vou pedir que todos os homens fiquem em pé agora. Eu não vou ficar irado se você não ficar em pé, só vou ficar indignado. Então, que todos os homens fiquem em pé. Está escrito assim. Olha o que Deus está falando para os varões agora. Para você Ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vamos ler juntos? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Deus nos deu as mãos para nós abençoarmos. Deus deu a você e a mim a posição de homem para sermos líder, para abençoarmos. Deus podia ter feito a mulher primeiro, mas Deus fez o homem. E Ele escolheu que o homem fosse líder. E você deve assumir essa posição. E aqui a palavra diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Todo lugar é todo lugar mesmo. É dentro de casa, é na rua, é no trânsito, é na escola, é no seu trabalho, em todo lugar. Se algum lugar você não puder orar, esse lugar não existe no planeta. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Porque quando existe ira, sabe o que acontece? Sua mão não está santa. Você não pode impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Você não pode comunicar a bênção que flui da sua posição de homem. Se nas suas mãos houver ira, animosidade, você não pode orar. O apóstolo Pedro nos diz lá na sua carta, que quando o marido e a mulher estão brigados, se os dois orarem e não se reconciliarem, enquanto não houver um conserto, a oração não é ouvida. Enquanto, meu irmão, sua mão estiver manchada de ira, não adianta, querido. Você pode levantar a mão, mas é apenas um religioso. Para Deus, é como se sua mão estivesse lá embaixo. A palavra diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Porque se a mão estiver manchada de ira, traz uma legalidade para Satanás interferir na sua vida. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Você não precisa ficar com medo do diabo, não. O diabo só entra se você escancarar a porta para ele. Pastor André mencionou hoje que Satanás, seus demônios estão aonde? Debaixo dos nossos pés. Há muito tempo atrás, eu fui à praia, e eu estava com frieira nos pés. E quando eu entrei, queimou exatamente ali, por causa das feridas. Outra ocasião eu fui, e não tinha frieira nos meus dedos. Eu não senti nada. Por que eu senti aquela vez? Porque tinha uma ferida. Se você, meu irmão, tem no seu coração ira, situações de relacionamento não resolvida, não perdoada, você não consegue levantar as mãos. A palavra diz: quero, pois, que todo varão ore em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A mão é para acariciar, a mão é para levantar, a mão é para abençoar.
Agora eu vou pedir que as mulheres fiquem em pé. Os homens continuem em pé. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, os homens e as mulheres. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Preste atenção. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Escute. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ele quer nos ensinar que nós devemos ouvir o dobro do que falamos. Ouça, ouça, ouça. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ouça. E algumas vezes você tem que ouvir os 2 lados da história. Porque se você ouvir um lado só, você fica bravo e briga. E quando você ouve o outro lado, quantas vezes é o outro lado que está com toda a razão. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Conte. 1, 2, 3, 495.822. Tardio para falar. Tardio para irar. Tem um estupim longo, meu irmão. Tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele tem o controle de tudo. Você pode descansar nisso. Ele tem todo o controle. Uma das torturas mais terríveis é a tortura que os chineses faziam e acho que continuam fazendo ainda. Eles levam o prisioneiro, amarram o prisioneiro e deixam cair um pingo d'água na cabeça dele. O primeiro pingo cai, ele diz: "Ih, que tortura é essa? Não está doendo nada." Um pingo d'água. Cai um outro pingo. Ele não sente nada. O terceiro, o quarto. Daí 1 hora, um pingo é como se fosse uma martelada na cabeça dele. As coisas começam pequenas, bem pequenas. Aquilo que muitas vezes você acha assim tão sem importância, mas aquilo vai gerar contenda, discórdia e o ódio. A ira não é uma questão de você eliminá-la, mas é uma questão de você controlar a ira. E nós vamos ver exemplos e exemplos e exemplos na Bíblia de homens. O primeiro crime que aconteceu na terra foi Caim matando seu irmão Abel, porque Caim se irou contra o seu irmão. Nós vamos ver Esaú e Jacó, a ira entre os dois. Nós vamos ver Davi, a ira de Saul contra Davi, e como que ele tratou da ira. Mas o nosso exemplo final é o Senhor Jesus. Jesus estava ali na cruz, e quando todos estavam irados contra ele, a oração dele foi uma: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem
o que fazem. A ira é uma opção de vida ou de morte. Põe a sua Bíblia no banco, dê a mão ao irmão que está ao seu lado agora. Meu irmão, a ira, ou ela vai controlar você, ou você vai controlá-la. Porque a ira é uma opção. Feche os seus olhos agora. Você precisa aprender a controlar a ira. E a melhor decisão que você pode tomar hoje é entender que a ira é uma opção. Aprender a lidar com os conflitos e com a ira. E quando você aprende a lidar com os conflitos e com a ira, você vai ver como que o Senhor nos capacita, nos traz a cura nos relacionamentos. Talvez você esteja vivendo um relacionamento prejudicado por causa da ira. Muitas vezes a sua vida está tão sem significado, mas a sua vida precisa ser uma vida calma, recompensadora, significativa. Você pode viver assim. Não é que você vai ser, meu irmão, um nariz de cera, para as pessoas fazerem com você o que quiserem fazer. Absolutamente que não. Não é que você gosta de sofrer. Não é que você gosta de sofrer. O crente não é um masoquista. Mas você vai saber que Deus, Ele tem tudo sob o controle. Talvez, nesse momento de oração, muitas recordações batem ao seu coração. Quando você, por ignorância, deu vazão à ira de uma maneira desordenada. Como uma locomotiva, ela tem poder, mas ela precisa do trilho, porque se ela não tiver o trilho, ela só faz desastre. A ira é um poder, é uma emoção que Deus colocou em você, mas se estiver fora do trilho, fora dos princípios da palavra de Deus, fora dos mandamentos da palavra de Deus, você só vai destruir. E quem sabe você tem destruído, pouco a pouco, a sua família, seu casamento, seu trabalho, seus sonhos, seus relacionamentos, porque tudo está tão bagunçado.